A síndrome do contratado perfeito. Seja muito bem-vindo, empresário que nos ouve, nos assiste. E hoje, neste podcast Acelera Líderes, nós vamos entender por que mesmo os melhores líderes falham aí na sua empresa. Detalhe, a culpa não é deles. Edson, seja muito bem-vindo. Cleiton, bom dia, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em outro horário. E é isso aí, cara. Vamos ver o que é o sonho aí de muitos empresários, né? Encontrar a contratação perfeita, pelo menos naquele ponto de vista inicial. Não, agora, eu já vi isso várias vezes, hein? Achei uma pessoa para contratar aqui agora, nossa, mas top. E depois fala assim, não era tão top assim, né? Por quê? Vamos descobrir isso agora. Exato. Achei o cara ou a cara. Daqui um tempo, poxa vida, que frustração. Será que está acontecendo só comigo? Será que é só na minha empresa? Por que estava funcionando na outra e na minha não está? Mas se pensar isso aí, eu acho ótimo, porque ele começa a buscar a solução do problema a partir de si. O problema é aquele que fala assim, não, rapaz, mas aquele cara me indicou e eu achei que era top e a indicação veio errada. Ou seja, transfere a responsabilidade para outro. Aí é Sim, mais... exato. E aí isso é interessante, Edson, porque nos leva a uma reflexão muito importante. E essa reflexão é a seguinte: muitos donos das empresas, eles investem tempo, investem dinheiro na hora de contratar um líder, e inclusive esse líder até parece ter um currículo perfeito. E aí depois eles se frustram com a performance do líder lá dentro da empresa. Então, assim, já que o nosso tema do podcast de hoje fala sobre isso, né, a síndrome do contratado perfeito, o que vem a ser essa síndrome do contratado perfeito é o que necessariamente? E por que ela é tão comum dentro de empresas, mesmo aquelas empresas que já são lucrativas? O que é essa síndrome do contratado perfeito? Gleidson, quando a gente usa uma expressão como essa, né, a síndrome do contratado perfeito, a gente já está colocando essa informação com viés negativo. Então vamos entender, essa ideia é a ideia do viés negativo. Uhum. Então, o que é essa síndrome? Para mim, cara, essa síndrome nada mais é do que algo que está na mente de alguém que não quer passar pelo processo para que ele realmente tenha essa pessoa excelente, porque perfeito nunca vai ter, né? Para que ela realmente tenha essa excelência. A gente fala aqui no nosso conteúdo constantemente sobre o líder sobrecarregado, o empresário sobrecarregado, o cara que vive apagando incêndio e não tem tempo para nada. Geralmente é esse que vai cair no problema da síndrome do contratado perfeito, porque ele quer um passe de mágica, achar alguém que encaixa perfeitamente na empresa dele, resolvendo todos os problemas. E eu conheço empresário assim, que está buscando essa pessoa já faz anos. E quando eu digo buscando, não é uma busca ativa, é uma expectativa de que apareça, né? Então geralmente é isso. Aquele empresário que já tem a sua empresa formatada da forma em que ele não é o bombeiro da empresa dele, que alguém tem que apagar incêndio, lógico, mas quando ele não é o bombeiro da empresa dele, ele não tem essa expectativa, porque ele já tem um processo rodando onde ele forma pessoas dentro da empresa dele. O cara que não tem isso e não tem a visão de ter, ele está realmente naquela expectativa de que, nossa, agora eu vou achar alguém bom. Agora eu vou achar alguém perfeito. E aí, contrata aquela pessoa que, por vezes, pode vir por indicação, outras vezes você pode encontrar aí no seu processo de recrutamento e conseguir referência e falar, essa é a pessoa perfeita aqui, né? E aí você cai nessa síndrome da contratação perfeita, do contratado perfeito. Vou extrapolar um pouco mais essa ideia aqui para a gente entender. E a gente tem dois problemas a partir daí, Glitz, desse contratado perfeito. A gente tem um problema que você detecta ali já um pouco depois do início, porque no início você não detecta isso, e você tem um outro problema que você detecta só depois, o que é mais crítico ainda. Então, essa sensação que a gente falou aqui de alguém que entrou na empresa e você daqui a pouco fala,
não é essa pessoa não é o que me disseram, não é o que eu pensava, não é tão boa assim, e dos males o menor. Esse ainda pode ser bom, um bom momento. O problema é o outro que eu vou explorar aqui. Então, eu vou trazer esses dois conceitos aqui. Acima do contratado perfeito, então, é aquela questão onde você tem realmente essa pessoa que você acredita que ela é a nota 10, muitas vezes, porque ela veio por uma indicação top, alguém de alta confiança falou, cara, pode contratar que isso aqui é luxo, isso aqui é muito bom. Ou você realmente se deparou no processo de recrutamento e você foi buscar referência, alguma coisa, ou na entrevista você falou, cara, que pessoa, top, muito bom. E você põe para dentro e fala, agora resolveu os problemas. Então, o empresário que ralou para conseguir o que ele conseguiu até hoje, de repente acha que as coisas vão acontecer num passo de mágica. E aí a pessoa vai entrar na empresa, ela é uma engrenagem, ela é ali uma peça naquela engrenagem. Numa engrenagem que já funciona em um formato, já funciona em um jeito, e não é uma peça que vai mudar todo o sistema. Não pelo simples fato de colocá-la ali. E você tem essa expectativa. E aí tem uma frase se eu não me engano, é do Peter Drucker, não me lembro bem, que é o seguinte, a cultura come a estratégia no café da manhã, meu amigo. Você pode definir a coisa mais linda que você quer que aconteça, mas a cultura da sua empresa é o que vai definir como as coisas funcionam. E aí você traz uma pessoa, e aí vamos entrar definitivamente no conceito. Você traz uma pessoa altamente qualificada no mercado, porque foi indicação que você encontrou essa pessoa, coloca ela na sua empresa e acha que vai ser tudo às mil maravilhas. E aí a cultura da sua empresa vai destroçar essa pessoa. E se a sua cultura não é uma cultura bem organizada, ela vai impedir que essa pessoa desenvolva todo o seu potencial dentro daquela empresa. Porque a sua empresa, ela já tem um jeito de funcionar. Então não adianta agora você querer trazer alguém que vai querer fazer funcionar de outra forma na alta performance que você espera, porque a cultura da sua empresa vai corroer todo esse processo. Então veja que a solução não está no contratado perfeito, que pode ser uma síndrome por causa disso. Muitas vezes a solução está onde o Edson sempre fala, né? Está na base. Está na base. A base. Não adianta construir um telhado lindo se a base da casa está podre. Esse telhado lindo vai cair, não vai funcionar, não vai dar certo. Então, cara, é a base da sua empresa, é a cultura, é ela que precisa ser organizada, é o jeito que ela precisa funcionar. Então, esse é um elemento. Você vai detectar que aquela pessoa não está conseguindo fazer a coisa funcionar do jeito que ela normalmente faz em outra empresa, mas não é culpa dessa pessoa especificamente. Ela foi jogada numa cultura que não permite que isso aconteça. Então, a cultura precisa ser formatada, o sistema precisa ser organizado, para que quando as peças entrem, eles fluam, porque eles estão adequados àquela cultura. Mas eu falei de dois problemas. Um é esse, e falei que esse dos males é o menor. É o menor. Uhum. O outro problema grave, Gleidson, do contratado perfeito, é quando você encontra uma pessoa que chega na sua empresa, que começa a apagar todos os incêndios que você apagava antes, que não começa a resolver todos os problemas que você resolvia antes, e de repente você, o empresário, começa a se ver saindo da empresa 7 horas, 7h30, ao invés de 22. E aí você se vê, de repente, não levando tanta coisa para casa mais, porque as coisas estão sendo resolvidas. Você só joga para aquele cara ali, ele resolve para aquele cara ou para aquela cara, como você disse, e aquela pessoa resolve. Olha que maravilha, cara. Nossa Senhora, achei a pessoa. É o contratado perfeito. Lindo. E aí agora, tudo que passa, você joga para ele, você joga para essa pessoa, você joga para essa pessoa, e ela está resolvendo tudo. Agora você tem tempo para tirar férias. Agora você pode almoçar com a sua esposa, com a sua família. Você pode chegar em casa mais cedo. Você agora tem fim de semana. Você agora volta a praticar seu hobby para perder a barriga, porque você engordou, porque você não fazia mais nada, só ficava no trabalho. Quer um mundo melhor que esse, cara? Qual empresário que quer um mundo melhor que esse? Nenhum. Ele fala assim, não, isso aqui tá perfeito, é o contratado perfeito.
Passa-se 2 ou 3 anos, essa pessoa sai da sua empresa, porque era só uma, está entregando um grande resultado, e aí o burburinho foi contado, né? Como dizem, né? As pessoas veem a cachaça que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, só vê as cachaças, só o sucesso, né? Uhum. E aí ele sai da sua empresa. O que acontece? Esse empresário não conhece a própria empresa mais. Ele não sabe um A, ele não sabe onde é que está uma caneta mais, porque tudo era aquela pessoa, e aquela pessoa não formou ninguém. Ela só assumiu o papel realmente do empresário. Ele enviou para ele, top. Deu resultado? Sim. Assim que ela sai da empresa, a empresa ó, vai lá embaixo. Por quê? Porque ele não formou pessoas. Então, tem 2 problemas com o contratado perfeito. Aquele que não se encaixa na cultura e vai ser expelido rapidinho, e aquele que resolve tudo, mas não forma ninguém. E você, como saiu da gestão, porque você era para ter saído do operacional. E aí você saiu da gestão também, porque agora você não precisa mais, a coisa está funcionando sem você. E aí você saiu da gestão também, ou seja, quando essa pessoa sai da empresa, você nem sabe, nem conhece a sua empresa mais. Aquela pessoa provavelmente já implantou a cultura dela, e você agora vai chegar numa cultura que talvez você nem conhece direito. Então, isso é um problema muito sério. E o contratado perfeito, o síndrome do contratado perfeito se encaixa nesses 2 casos. Edson, quando você ia aprofundando nesses 2 casos, me veio em mente aqui mais de um caso real. Eu vou falar sobre um, mas sem dar detalhes para manter a questão da ética. Teve uma empresa X que eu conheci, que ela contratou um gerente comercial. E aí esse gerente comercial, ele tinha aquele perfil, vinha de uma empresa com uma cultura muito agressiva do ponto de vista de vendas, tubarão mesmo, vamos embora, vamos vender, vamos para frente, colocava uma meta mais agressiva para a equipe, deixava a equipe até escolher a meta própria, mas ele colocava uma meta sempre mais agressiva, punia quem não batia a meta, e publicamente na hora da reunião, todo santo dia fazia uma reunião com a equipe, e o estilo da reunião era assim, olha, ontem você fez desse jeito, mas deveria ter feito assim. Você está ruim de serviço por causa disso, disso, isso. Era meio que na lata mesmo. E já chegou aumentando o ticket médio, mas também aumentando a comissão. Então, era a pessoa com um perfil extremamente agressivo do ponto de vista comercial. Problema, culturalmente, a empresa para onde aquela pessoa foi, aquele profissional foi, ela tinha a cultura da conversa, do diálogo, não da punição. Ela tinha a cultura do fazer bem feito é melhor do que fazer correndo, venda pela venda, lucro pelo lucro, e depois não ter consistência, perder cliente no meio do caminho. Moral da história, uma pessoa de alta performance, de excelente performance, mas por conta da cultura, ela não ficou por muito tempo. E ainda causou um estrago, vamos dizer assim, do ponto de vista corporativo, porque para corrigir o que foi feito na melhor das intenções, custou muito caro para a empresa. Então, realmente, o empresário precisa estar atento a isso. É como você pegar o Messi ou o Cristiano Ronaldo, para falar dos 2 tops aí, você pegar o Messi ou o Cristiano Ronaldo, caras tops, cara, perfeitos, e contratar para jogar NBA, jogar basquete. Os caras jogam outro jogo, não adianta. Exatamente. A cultura é sobre isso. É quem joga esse jogo ou quem joga aquele outro jogo. Sim. Então, Edson, já que nós abrimos bastante o leque, agora eu tenho algo importante para te perguntar, e essa pergunta vai ajudar até o empresário a detectar quando é que o problema ele não é falta de competência, mas é falta de alinhamento cultural. Então, assim, se você pudesse citar alguns sintomas, e olha, nas entrelinhas, à medida que você foi abrindo o leque, já dá para detectar o sintoma. Só que eu, como o profissional, ou você, a gente detecta isso rápido. Tem técnica para isso, além da experiência que você, por exemplo, tem aí, larga experiência nessa área, só no desenvolvimento de líderes e de gente dentro das empresas, mais de 7 anos, mais de 13 atuando como executivo. Então, assim, como que o empresário
pode fazer, com base na sua experiência, para detectar esses sintomas e ele conseguir identificar, assim, se o problema é realmente uma falta de competência ou não, é uma falta de alinhamento cultural? Ô, Gleice, a sua história foi perfeita, cara. Se a gente tivesse combinado, não tinha dado tão certo. Porque ela traz o exemplo perfeito do que você chama aí dos sintomas desse desalinhamento. Por quê? Primeira coisa que você vai ver é a pessoa tomando decisões que, num primeiro instante, até parecem legais, né? Pô, aumentar a meta, vender mais, quem não quer? Mas que, se você olhar para o caminho da empresa, geralmente é uma empresa de sucesso já, então não é sobre ter sucesso com o que ele vai fazer, poderia ser ter mais sucesso, mas ela já tem sucesso. Então você começa a ver a pessoa tomando decisões que a empresa não tomaria como regra geral. Eu estou trazendo alguém de fora justamente para mudar o jeito da empresa? Pode ser, só precisa fazer isso dosadamente. Mas então, alguém me... Só um instante. Mas então, Gleidson, você vai ver essas decisões sendo tomadas de forma diferente. A partir daí, você começa a ver essa pessoa, logicamente, caminhando para um lado diferente, para um lado errado, digamos assim, errado em relação ao que a empresa caminharia. Então, primeiro, você começa a ver algumas decisões. Segundo, você começa a ver que essa pessoa começa a ir para um lado, a empresa puxa para o outro. Então, você começa a criar um cabo de guerra Sim. forte, né? Sim. Quanto um puxa para cá, a empresa geralmente está puxando para lá. E você, empresário, como terceiro ponto, você que achou que nesse primeiro cenário, veja bem, naquele segundo cenário onde você delega tudo e a pessoa faz, você vai perceber só depois. Só depois que a pessoa sair da empresa. Eu estou falando no primeiro cenário. Nesse primeiro cenário onde você acompanha, você que deveria estar ficando mais livre no seu tempo, né, para você cuidar mais do estratégico, você começa a se ver mergulhando na operação para ficar corrigindo coisa que essa pessoa está fazendo. Opa. Então, ao invés de você se direcionar para o estratégico da empresa, para cuidar de outras coisas mais importantes, você se vê efetivamente gerenciando no dia a dia aquele gerente que deveria estar gerenciando o processo todo. Uhum. Então, você, como empresário, a primeira coisa que você vê, decisões estranhas. Segunda coisa que você vê é um cabo de guerra. E terceira coisa que você vê é que você agora dedica mais tempo para gerenciar essa pessoa, que era um tempo que não era necessário antes, porque a empresa já tinha uma cultura, já tinha um jeito de funcionar. Você se ocupava com outras coisas. E agora você tem que ocupar com isso também. Então, são 3 sintomas importantes. Bacana. Agora o empresário já tem ainda mais clareza de como detectar, e isso é muito bom. E para você, empresário, que nos ouve e nos assiste... Vai aí, vou fugir da tela 30 segundos. Tá bom. E para você, empresário, que nos ouve ou nos assiste nesse momento, é importante dizer para que tipo de empresário é o nosso conteúdo. Nós aqui falamos sobre como você pode, ao longo do tempo, porque isso é gradativamente e é contínuo, sair das operações ou diminuir a sua atuação no operacional e cuidar mais do estratégico. E nós fazemos isso te ajudando, te ensinando, te explicando como você faz para desenvolver líderes de forma estratégica dentro da sua empresa. E quando eu falo sair do operacional de forma gradual e contínua, porque, pelo visto, já deu para você perceber, nesse podcast, que as coisas não acontecem de forma abrupta, ou não, pelo menos não deveria acontecer de forma abrupta. Elas precisam acontecer dentro da empresa de forma gradual e contínua. Gradual, para evitar acontecer esse tipo de problema que nós acabamos de falar até aqui, sobre essa síndrome do contratado perfeito, e contínua porque o desenvolvimento de gente dentro da empresa, e aqui a gente começa pela camada de liderança, e o efeito cascata vai gerando impacto também no desenvolvimento das equipes, se não for contínuo e gradual, você se perde no meio do caminho. Então, esse podcast é para aquele tipo de empresário que realmente quer desenvolver a sua empresa a ponto de, gradualmente,
ele ir saindo do operacional, e isso gradual e de forma contínua, com estratégia, com método. E se você quiser até aprofundar nesse assunto, existem vários outros podcasts aqui que nós vamos abordando temas que são muito relevantes para a sua empresa, e eu tenho certeza que o empresário que ouvir e aplicar aquele conceito, eu falo conceito que o Edson vai muito pela base, aplicar ali algumas orientações que o Edson compartilha com base na sua larga experiência nessa área, vai ser um sucesso dentro da sua empresa. Agora, o que a gente não deve esperar é como que aquele filme, Edson, A Espera de um Milagre. Não espere um milagre. Faça com que as coisas aconteçam dentro da sua empresa como você sempre fez, do ponto de vista de arregaçar as mangas, executar, e agora executar ainda com mais estratégia, com metodologia, com os pés no chão. E aí, Edson, nesses instantes quase finais do nosso podcast, vem aqui uma questão que eu acredito ser fundamental. Não para que o empresário, ele, vamos dizer assim, entre aspas, ele conserte esse líder que foi contratado e, ao mesmo tempo, esse líder foi contratado, mas ele meio que está sendo rejeitado ali pela cultura da empresa. Então, qual que é a primeira ação que o empresário precisa tomar, Edson? Não para consertar esse líder, mas para preparar a empresa, preparar o terreno, antes que essa pessoa vá para ela. Porque ele vai garantir que o futuro líder, ele realmente ele prospere, ele dê resultado dentro da empresa por causa da competência, mas ao mesmo tempo alinhado com a cultura da empresa. Como que você iria fazer com que esse empresário ele conseguisse isso? Preparar o terreno ali para tirá-lo do operacional, mas de uma maneira um pouco mais estratégica, para não cair nessa armadilha do líder perfeito. Ô, Gleides, tem uma frase, uma expressão, um ditado, né? Que eu não concordo muito, mas ela acontece bastante. Não é regra, mas ela acontece. Dizem muito que pau que nasce torto, morre torto, né? Sim. Eu não acho bem isso, não, cara. Dá para consertar no meio do caminho. Porque às vezes a gente não tem tempo, a gente não quer o esforço para consertar. Faz parte também. Às vezes é demorado e tal. Então, às vezes, essa pessoa que você contratou talvez não tenha mesmo solução a curto prazo, dentro daquilo que você espera na sua empresa, de resolver, porque foi contratado de forma que não se encaixa na cultura. A sua pergunta, ela também traz a resposta, ou seja, como que eu posso fazer com que esse líder tenha sucesso por causa dessa cultura da empresa, então, que é diferente? A primeira coisa que você precisa fazer é ter clareza da sua cultura. Ter clareza. O que é importante? O seu exemplo de novo. Vamos lá no seu exemplo de novo. Você falou assim, ó, o cara chegou numa empresa onde a cultura da empresa ela é mais do diálogo, da conversa, para que as coisas aconteçam, e esse cara chegou totalmente diferente. Então, você já sabe que a sua empresa ela é mais do diálogo, então você quer trazer alguém que também seja mais do diálogo. Se você trouxer alguém para um choque, um tratamento de choque, a gente sabe que não funciona. Ah, mas eu queria mudar o jeito também. Isso pode mudar gradativamente, não é trazendo alguém para dar um tratamento de choque que vai funcionar. Então, cara, a primeira coisa que você precisa definir claramente o que é importante na sua empresa, em termos de comportamento, em termos de jeito de ser, em termos de decisões que se tomam. As coisas da sua empresa são mais nesse formato novo que eu falei, que nós falamos aqui, que vamos fazendo e depois a gente vai consertando no meio do caminho e vamos embora, sai lá na frente. Tem empresas que são assim e funciona. Tem sucesso, cresce. Perfeito. Traga pessoas que se adequem, que são mais nesse estilo, que a coisa vai funcionar perfeitamente. Se nessa empresa onde a coisa vamos fazendo e depois a gente vai resolvendo, se você trouxer alguém que é mais do diálogo, também não fica. Porque a empresa está doida para sair fazendo e as pessoas ainda estão dialogando, planejando, sabendo como vai funcionar. Também não funciona. Então, não é o certo ou o errado. Tem empresa que funciona desse jeito e vai funcionar a partir das pessoas que chegam nesse formato. Se a empresa é mais do diálogo, eu preciso trazer alguém mais do diálogo. Se eu trouxer alguém que sai fazendo para consertar depois, também não vai funcionar. As pessoas vão olhar, achar estranho, e vão isolar essa pessoa e vão ficar distante, aí vira o cabo de guerra.
Então, a primeira coisa é alinhar isso. Qual é o comportamento ideal da empresa? Quais são os princípios, quais são os valores da empresa, essa é a formatação de cultura, que realmente fazem sentido, pelo menos uma parte da formatação da cultura, que realmente faz sentido para nós, para que na hora que a gente for contratar alguém, a gente olhe para esse escrito aqui, para esse definido aqui de valores, de princípios, e busque entender com esse candidato se ele tem esses princípios. Eu olho para ele e vejo se ele tem esses princípios. Como que eu vejo? Aí tem técnicas para seleção de pessoas, técnicas de entrevista, você tem assessment, você tem análise de psicólogos e tal. Mas geralmente uma boa entrevista já ajuda muito para você entender isso. Então você começa a trazer pessoas que estão mais aderentes à sua cultura e você não vai ter grandes surpresas. Então você vai ter talentos que você pode trazer. Agora, nada melhor do que, nada mais organizado em termos de cultura do que formar gente em casa. Porque são pessoas que já estão ali, já estão na empresa há um certo tempo, já entendem como a coisa funciona. Então, é mais fácil eu formar um líder, formar um gestor, formar alguém que vai crescer hierarquicamente nessa empresa, que já tem a cultura em si. E aí é mais fácil, porque a cultura já está pronta. Eu preciso só fomentar agora esse crescimento. Ah, mas eu não tenho ninguém na empresa. A empresa vive de formar pessoas e contratar pessoas. As duas coisas são importantes. Mas, geralmente, você vai encontrar empresas que cresceram, empresas saudáveis e que se sustentam com pessoas mais formadas dentro de casa. Então, cara, tudo vai partir, de novo, da base, né? O que é a base? É a cultura formatada, organizada, consciente dessa cultura e coloca esse processo, no caso de contratação, coloca essa questão, esse mapeamento da cultura dentro do processo seletivo para que você traga pessoas mais aderentes a essa cultura. Então, você perguntou o primeiro passo é esse. Defina quais são os comportamentos que você quer e que você espera dentro da sua empresa, formatado em valores, em princípios, para que você tenha uma direção clara para qualquer pessoa da sua empresa, quem está lá e quem chega agora. Isso não é só para quem chega, porque a partir do momento que você faz isso, hoje a sua empresa já tem uma cultura, a sua empresa já tem valores. Talvez eles só não estejam conscientes. Eles são inconscientes. As pessoas que estão há muito tempo na sua empresa já sabem como as coisas aí funcionam. Tanto é que elas se adequam, porque elas estão aí há 2, 3, 4, 5 anos, porque elas se adequam a essa cultura. Senão, elas provavelmente já tinham saído. Mas isso dá, quando você cria esses valores e princípios de forma clara, isso cria, inclusive, o engajamento das pessoas, que elas têm clareza sobre que tipo de empresa que elas estão e por que elas se adequam tanto ali. Perfeito. Primeiro passo, definir cultura. Muito bom. Senhor empresário, senhora empresária, nós estamos chegando aos instantes finais do nosso podcast e eu resolvi fazer algo que nós não tínhamos combinado aqui, Edson. O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma oportunidade para você, empresário, que nos ouve ou nos assiste, de ter acesso a um diagnóstico. Ô, Gleison, como é que isso vai funcionar? É muito simples. É uma forma de premiar você que esteve conosco até aqui. Se você escrever aqui, nos enviar um comentário, escrevendo assim, diagnóstico, você vai receber um retorno nosso, sugerindo um agendamento de uma reunião, 1 a 1, cara a cara, online, com a gente, onde a gente vai fazer um diagnóstico de qual que é o momento da sua empresa, qual que é o momento atual, desse ponto de vista de desenvolvimento de liderança. E a sua contrapartida se você não fez ainda, deixa o like. Coloca o like aqui, curta esse conteúdo, faça comentários, compartilhe. Por quê? Com isso, você vai nos ajudar a chegar a mais empresários. Então, serão mais pessoas com as quais, de repente, no futuro, e pode ser que seja no futuro muito próximo,
você tem a oportunidade de sentar para poder trocar uma ideia, de ampliar a sua rede de contatos. Então, você manda mensagem para cá, falando diagnóstico, a gente retorna para você com a sugestão de um agendamento, e a única contrapartida que você vai dar é curtir esse conteúdo, é comentar. Edson, obrigado, parabéns aí pelas estratégias compartilhadas e parabéns a você, empresário, que está aprofundando e ampliando o seu conhecimento em relação a isso, em relação ao desenvolvimento de líderes. Beleza, Gleidson? Eu lhe agradeço também aí pela participação, né? Agradeço aí quem nos ajuda com o like aí e quem ajuda os seus companheiros de trabalho, outros empresários, compartilhando esse conteúdo com quem precisa também dessas informações para acelerar o seu processo dentro da sua empresa. Muito obrigado, nos vemos na próxima.